Fala, guerreiros! Na aula de hoje vamos falar sobre o período colonial no território brasileiro, na chamada América Portuguesa. Como sabemos, no dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral e sua esquadra avistou o Monte Pascoal aportando na cidade de Porto Seguro, na Bahia. A partir daí, Portugal tem essas terras como sua, diz descobrir essas terras e começa o chamado período colonial. O período colonial é dividido pelos historiadores em três. O primeiro, chamado de pré-colonial, que vai de 1500 a 1549. O período colonial propriamente dito, que vai de 1549 até meados do século XVIII, e a crise do período colonial, que vai aí do século XVIII até 1822, data da independência do Brasil. O primeiro período, chamado pré-colonial, começa com o chamado descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral e tem como, entre aspas, um documento que é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha é o escritor oficial da expedição e ele vai escrever uma carta ao rei de Portugal falando sobre as terras recém-descobertas. Nessa carta podemos destacar aí a questão da plantação. Para Pero Vaz de Caminha é uma terra em que se plantando tudo dá. Também podemos destacar aí o objetivo de Pero Vaz de Caminha de cristianizar o nativo. Então, já desde a carta de Pero Vaz de Caminha, tem-se como objetivo uma cristianização dos nativos, uma mudança de religião. Também podemos notar na carta de Caminha ele maravilhados pelas belezas da terra, e na carta de Caminha também ele intercede em favor de um parente, pedindo um emprego para esse parente ao rei. Nos primeiros 50 anos após 1500, Portugal aí vai ter poucas expedições ao Brasil. O principal intuito é impedir que os inimigos europeus invadam o território, principalmente a França, e também a extração do pau-brasil. O pau-brasil era uma árvore bastante comum na costa brasileira e servia para a Europa, principalmente para a utilização de sua madeira e para tingimentos de roupa. Então, o português vai utilizar o serviço nativo, o serviço do indígena, para extrair o pau-brasil e levar para a Europa. A princípio, havia um acordo entre indígenas e portugueses através de escambo. Escambo é um sistema de troca. Alguns artefatos eram novos para o indígena, por exemplo, o espelho, a bijuteria, a própria arma de fogo, o machado, eram coisas que o indígena não conhecia. Então o português passou a trocar esses objetos pelo trabalho do indígena na extração do pau-brasil. Até que chega um momento em que o indígena já não vê mais novidade nos objetos e se recusa a trabalhar para o europeu. É nesse momento que o português vai utilizar-se do trabalho compulsório nativo, ou seja, vai escravizar o indígena. O indígena vai ser obrigado a trabalhar para o português. Entretanto, não será fácil escravizar o indígena. O indígena se recusa a um trabalho compulsório, se recusa à escravidão, muitas vezes fazendo revoltas contra os portugueses, ou mesmo fugindo para as matas. E como o indígena era oriundo das matas, ele sabia para onde fugir. Já o português não conhecia as matas, acabava tendo muita dificuldade de capturar o indígena escravizado. Outro ponto importante aí é que o indígena não trabalhava com a agricultura, ele não tinha aí como função a agricultura. Geralmente, na tradição das tribos indígenas, quem fazia a agricultura eram as mulheres. Ao homem era reservado aí a caça e a pesca. Portanto, o indígena homem não tinha um contato com a agricultura. Outro ponto que era um desfavor à escravidão indígena era a quantidade de doenças. O indígena não tinha anticorpos suficientes para combater a doença do europeu e acabava morrendo. Uma simples gripe para o português era uma gripe que dizimava tribos inteiras de indígenas. E um quarto ponto que não favorece a escravidão indígena é a posição da Igreja Católica. Para a Igreja Católica, o indígena era um irmão que não conhecia a fé, então deveria ser
evangelizado. Então o indígena deveria conhecer a fé, ser batizado e ser cristianizado e não ser um escravo. Portanto, a Igreja Católica se posiciona contra a escravidão indígena, fazendo com que o português tenha que buscar outro tipo de mão de obra. Então o português se vê obrigado a ir até a África, onde ele já tinha feitorias, já tinha acordos tribais e acaba capturando vários africanos para trabalhar como escravos no Brasil, principalmente nos engenhos de açúcar. No período colonial, o principal ciclo econômico da colônia será açúcar. A plantação de cana-de-açúcar, embora não seja nativa, não seja do Brasil, se deu muito bem no Brasil. Então, o ambiente do Brasil foi favorável à plantação de cana-de-açúcar. A boa plantação e o encarecimento do açúcar na Europa faz com que o rei de Portugal invista aí na plantação de açúcar. E como dizemos, quem vai trabalhar na plantação de cana-de-açúcar é justamente o africano, geralmente negro, que é trazido da África para ser escravos nos engenhos. Esse trabalho é extremamente degradante, já que o escravo não recebe nenhum tipo de remuneração, nenhum tipo de dinheiro, além do que um trabalho extremamente violento. O escravo é tratado como objeto, é tratado como coisa, muitas vezes trabalhando mais de 20 horas por dia, sem aí qualquer tipo de condições e sofrendo aí todo tipo de violência, seja ela psicológica ou violência física. Então o negro ele sofre demais nesse processo de escravidão. Quanto à política, a princípio o rei português vai fazer o que nós chamamos de capitanias hereditárias, vai dividir o território brasileiro em pedaços, dando a capitães que deveriam explorar o território. Era chamada de capitanias hereditárias porque passava de pai para filho. Entretanto, as capitanias hereditárias serão um fracasso, fazendo com que o rei de Portugal mude de estratégia. Ele então começa a fazer governos gerais. O primeiro governo geral foi de um português chamado Tomé de Souza, na Bahia, surgindo assim a primeira capital, chamada São Salvador. Hoje, Salvador, capital da Bahia. No período colonial também podemos acrescentar a expansão territorial. Como sabemos, o Tratado de Tordesilhas dava uma pequena parte do território brasileiro aos portugueses, o outro restante cabia à Espanha. Entretanto, em um determinado momento, a coroa espanhola e a coroa portuguesa será de um único rei. Este período aí é chamado de União Ibérica, quando todo o território da Península Ibérica é praticamente unificado. Nesse período aí, os portugueses vão aproveitar para expandir o território, indo aí para o interior do Brasil. Os espanhóis não tinham muito interesse na interiorização do seu território, pois já haviam descoberto ouro e metais preciosos na costa da América Espanhola. Para a expansão territorial se destacam os chamados bandeirantes. Os bandeirantes eram aventureiros que faziam as chamadas bandeiras, iam para o interior do Brasil, a princípio buscando metais preciosos, buscando também aí capturar escravos indígenas e negros fugidos. Neste período se destaca o comércio de drogas do sertão e também de algodão. E também surge aí o segundo ciclo econômico, que é o ciclo do ouro, com aí o barateamento do açúcar causado aí pelas plantações holandesas e também a descoberta de metais preciosos na região de Minas Gerais e de Goiás, acaba que muda-se o interesse. Então o interesse agora será nos metais preciosos. No período colonial também vai ter a chegada da família real portuguesa, fugido da Europa por causa das guerras napoleônicas. Então aí Dom João VI, que era então príncipe regente, vai trazer a família real para a cidade do Rio de Janeiro, nova capital do território. Neste período, o Brasil vai ser elevado a Reino Unido junto com Portugal e Algarve, e no ano de 1822, Dom Pedro I vai proclamar a independência do Brasil em relação a Portugal, acabando assim com o chamado período colonial. Essa foi a nossa aula de hoje. Valeu!